Lorival surge com um plano ousado, genial, capaz de desmascarar Ernesto, provar que Dita é inocente e devolver a carreira dela em grande estilo. Ao mesmo tempo, Candinho toma uma decisão perigosa. Ele avisa a baronesa que vai vender a fábrica e marca até o dia para assinar os documentos. Mas um detalhe inesperado muda tudo, e a falsa baronesa corre sério perigo. Tudo começa com Lorival encarando Dita, seguro, confiante. Ele garante que vai salvar a carreira dela. Dita, nervosa, quase sem forças, desabaça. Não, eu não acredito mais nisso. Dessa vez o Ernesto venceu. Não existe nada que possa salvar a minha carreira. Lorival não recua. Fala com firmeza, tentando reacender a esperança. Claro que existe. Eu não sei se você me conhece bem, mas graças a mim, muitas cantoras chegaram ao estrelato, e algumas enfrentavam problemas muito maiores que o seu. Dita engole em seco, os olhos marejados. Você acha mesmo? Lorival sorri de leve, confiante. É claro, eu já tenho um plano, e pode ter certeza, vai dar certo. Dita estranha, curiosa. Um plano? Que plano é esse? Lorival se aproxima, baixa o tom. Não se preocupe, minha estrela. Quando chegar a hora certa, você vai saber. Enquanto isso, Candinho se encontra com Sandra, disfarçada de baronesa. Também estão ali Asdrubal, Celso e Araújo. Os quatro conversam sobre a venda da fábrica, e Sandra faz uma proposta tentadora, irrecusável. Araújo reforça. Com esse dinheiro você vai viver muito bem, Candinho. Asdrubal concorda. É verdade, se não vender a fábrica, o prejuízo será enorme. Talvez você até quebre depois de pagar as dívidas. Celso fica nervoso, não se aguenta. Não, eu ainda acho que você não deve vender a fábrica. Sandra lança um olhar cheio de ódio para o irmão. O clima pesa. Rapazinho, você é o único contra. Quer nos contar o verdadeiro motivo? Por um segundo, Celso quase desmascara Sandra ali mesmo, mas se controla, respira fundo e fala com Candinho. Eu ainda tenho esperança. Você pode encontrar uma saída. Essa fábrica é a sua vida. Ela carrega o nome do seu melhor amigo. E falando no Policarpo, Sandra o interrompe na hora, segurando a raiva. Eu vou manter o nome do Policarpo e ainda vou divulgá-lo nas doações. O seu nome e o do seu amigo vão estar sempre ligados à fábrica. Candinho fica em silêncio, respira fundo. Então decide. Tudo bem, dona baronesa, eu vou vender a fábrica. Celso entra em choque. Por favor, pense melhor. Mas Candinho já tomou a decisão. Eu já pensei. Agora que a Dita está sofrendo por causa do Bigodim, eu não vou mais arriscar. Ele conclui com dor no coração. Prefiro vender a fábrica do que deixar minha família correr o risco de passar necessidade. Abrindo um largo sorriso, Sandra fala com confiança. Eu garanto que você está fazendo um ótimo negócio. Não vai se arrepender nem por um segundo. Araújo aproveita o momento. Então vamos marcar a data para assinar os documentos finais. Enquanto os detalhes são combinados, Celso lança um olhar furioso para Sandra. Ela percebe e responde com um sorriso debochado. O que a vilã ainda não sabe é que um detalhe pode acabar com toda essa alegria. Ao chegar em casa, Sandra comemora com Ernesto, eufórica, vitoriosa. Ernesto, porém, não acompanha o entusiasmo. Confuso, ele questiona. Eu ainda não entendi. Por que gastar tanto dinheiro para comprar o resto da fábrica se fomos nós que colocamos tudo abaixo? Sandra responde, firme. Eu já te expliquei. Eu vou ser a nova dona do Policarpo e vou separar esses dois. Ernesto desvia o olhar, ainda desconfiado. Mesmo assim, é muito dinheiro para pouca coisa. Sandra revira os olhos, impaciente. Você pensa pequeno demais.
Quando a fábrica voltar a funcionar, vamos recuperar esse dinheiro e ainda dobrar o valor. Ela continua segura. Além disso, você é dono da rádio, que recebe patrocínios todos os dias. Se fizer as contas, não estamos perdendo nada. Ernesto dá de ombros. Se você está dizendo, como você mesma falou, você é a única que pensa aqui. O silêncio toma conta do ambiente. Depois de alguns segundos, Sandra muda o tom. Falando em dinheiro, a Azuma não veio cobrar o valor do acordo, veio? Ernesto engole seco. Fica visivelmente tenso. Minha priminha é muito orgulhosa. Deve estar esperando você ir até ela. Sandra estreita o olhar, desconfiada. Orgulhosa? A última coisa que a Azuma é orgulhosa. E por que você está com essa cara? Por acaso você já pagou e não quer me contar? Ainda mais nervoso, Ernesto responde rápido. Claro que não. Eu estou reclamando justamente de gastar dinheiro com a fábrica. Por que eu mentiria sobre dar dinheiro para a Azuma? Sandra cruza os braços, fria. É bom mesmo. Você sabe que eu odeio deslealdade. Ernesto força um sorriso. Tenta agir normalmente. Algum tempo depois, Lorival marca uma reunião com Lúcio. Os dois se encontram na rádio. Seguro, Lorival anuncia. Eu estou gerenciando a carreira de uma nova cantora e o melhor, ela é uma cantora internacional. Lúcio se surpreende. Sério mesmo? E qual é o nome dela? Lorival responde calmo. Doris River. Ela é um grande sucesso lá fora e está pronta para estrear aqui e escolheu a sua rádio. Lúcio se anima na hora. Então traga ela para cá, eu adoraria conhecê-la. Lorival concorda. Eu trarei. Ela está ocupada com alguns compromissos, mas logo ficará disponível. Lúcio fica empolgado com a nova aposta, sem imaginar que ele já conhece essa cantora muito bem. Enquanto isso, Dita encontra Candinho abatido. Ela se aproxima devagar, preocupada, e pergunta: Você tem certeza de que quer vender a fábrica? Desde que decidiu isso, eu vejo que você anda tão triste. Candinho suspira fundo. A voz sai pesada. Claro que eu não quero vender. Eu amo essa fábrica. Mas se eu não vender, a gente pode ficar no vermelho. Dita tenta insistir. Procura outra saída. Você tem certeza que não existe outro jeito? A gente pode vender alguma coisa. Essa casa tá cheia de quadros, vasos, coisas que não servem para nada. Candinho franze o senho. Para por um instante. Quadros? De repente, algo acende na cabeça dele. Isso me deu uma ideia. Ele se aproxima da parede do quarto, puxa um dos quadros. Atrás dele, surge o cofre de sua mãe. Dita arregala os olhos, em choque. Você tá falando sério? Vai fazer isso mesmo? Emocionado, Candinho responde. Vou. Mesmo longe, minha mãezinha vai salvar a fábrica. Um pouco mais tarde, Lorival chega à mansão. Dita o vê e se assusta. O que você tá fazendo aqui? Lorival sorri misterioso. Eu vim porque tenho uma grande novidade. Ele anuncia confiante. Hoje mesmo você vai cantar na Rádio Paraíso. Os olhos de Dita brilham, a esperança volta. É verdade mesmo? O seu Lúcio me aceitou de volta? Lorival fica sério. O sorriso some. Bom, sobre isso a gente precisa conversar. Ele explica. Você não vai cantar como Dita Ribeiro. Vai se apresentar como a nova estrela internacional Doris River. Dita fica confusa, quase sem reação. Como assim? Você quer que eu finja que não sou eu? Lorival responde com calma. Sim, só nesse primeiro show. Ele continua. No final, a gente revela que é você. Assim todo mundo vai ver que o seu talento é maior do que qualquer fofoca. Dita desvia o olhar, insegura. Não, eu não quero isso. Eu quero que saibam que é a Dita Ribeiro que tem talento,
Não essa mulher que eu nem sei falar o nome direito. Nesse momento, Asdrúbal aparece, interrompe com cuidado. Desculpa, eu acabei ouvindo a conversa. Ele olha para Dita. Acho que você deveria reconsiderar. Dita se surpreende. Você acha mesmo? Asdrúbal responde sem hesitar. Claro. Ele provoca uma reflexão. Você conhece alguém que já fingiu ser outra pessoa para evitar comentários maldosos? Dita pensa na hora. Lembra de Margarida, que se disfarça de Adam Angel para escrever a radionovela. Depois de uma longa conversa, com Lourival explicando prós e contras, Dita toma coragem. Tá certo, eu aceito fazer esse único show. Asdrúbal vibra. Perfeito. Animado, completa. Eu vou cuidar de um disfarce impecável e ainda vamos treinar o seu sotaque, sem regionalismos, antes do fim do show. Algum tempo depois, Ernesto vê Sandra vestida de baronesa. Desconfiado, pergunta: é hoje que você vai comprar a fábrica? Sandra responde fria: hoje eu vou avançar com meu plano de vingança. Sandra cruza os braços. O sorriso é cruel. Mal posso esperar para ver o Candinho completamente derrotado. Ela repara que Ernesto também está bem arrumado. Desconfia. E você? Onde vai assim? Ernesto responde animado. Hoje tem show na rádio, uma cantora internacional, Doris River. Sandra franze a testa, ironiza. Doris River? Nunca ouvi falar. E olha que eu morei anos fora do país. Ela dá de ombros, indiferente. Mas pouco me importa. Desde que não seja a Dita, eu fico feliz ouvindo qualquer show. Os dois saem de casa satisfeitos, confiantes, sem imaginar que nunca mais voltarão para lá. Momentos depois, Sandra se encontra com Asdrúbal, Celso e Araújo. Impaciente, ela provoca. O Candinho tá atrasado de novo? Eu achei que ele fosse mais responsável. Nesse instante, o caipira aparece. Eu tô aqui! Sandra força um sorriso. Ótimo! Então vamos assinar os documentos. Araújo abre a pasta, organiza os papéis. Alguém tem uma caneta? Candinho responde firme. Não vai ser preciso. Todos olham para ele. Eu não vou vender nada. O choque toma conta da mesa. Asdrúbal e Araújo encaram Candinho, sem entender. Celso sorri aliviado. Sandra se levanta um pouco da cadeira, incrédula. Como assim? Você me deu a garantia da venda? Candinho não se intimida. Isso foi antes de eu descobrir como pagar minhas dívidas e ainda reerguer a fábrica. Asdrúbal se anima. E qual foi essa ideia? Agora eu fiquei curioso. Celso interrompe olhando para Sandra. Não importa, o importante é que a fábrica continua com o Candinho. Araújo insiste. Agora eu também quero saber. Candinho ergue a cabeça, seguro. Eu vou vender as joias da minha mãe, e eu sei que ela aprova isso. Sandra se levanta de vez, fora de si. Joias de titia? Eu não vou permitir isso. Os gritos ecoam pela sala. Todos ficam assustados. Candinho se aproxima, observa com atenção. Joias de titia? Sabe, só uma pessoa que eu conheço fala assim. Sandra entra em pânico. Você deve estar enganado. Ela tenta se virar, quer fugir. Quer saber, eu desisto da compra. Adeuzinho. Mas Candinho reage rápido, segura Sandra pelos cabelos. Num puxão brusco, a peruca fica na mão dele. As madeixas loiras aparecem, expostas. No mesmo instante, todos gritam: Sandra! A vilã entra em desespero, os olhos agarralhados. Sem pensar duas vezes, ela sai correndo, como se a própria vida dependesse disso. Todos saem correndo atrás de Sandra. Todos, menos Celso. Ele fica parado, observa de longe e comenta satisfeito. Agora ela vai ter o que merece. E o melhor, eu não precisei mover um músculo sequer. Enquanto isso, Ernesto e Lúcio aguardam a chegada de Doris River.
Quando a cantora aparece ao lado de Lorival, os donos da rádio ficam encantados. Elegante, segura, impactante. Lúcio se aproxima primeiro, cumprimenta com um aperto de mão. Ernesto, abusado, tenta beijar o rosto dela. No mesmo instante, Dita se afasta assustada. O gesto é rápido, mas suficiente para deixar Ernesto desconfiado. Ele franze o senho. Mas o que é isso? Vou me sentir ofendido se você não aceitar meu cumprimento. Dita engole em seco. O coração dispara. O medo de ser reconhecida a paralisa. Antes que ela diga qualquer coisa, Lorival se adianta. Na cultura dela, esse tipo de contato físico logo no primeiro encontro não é comum. Lúcio concorda na hora. E ela está certíssima. Eu mesmo estranhei quando meu sócio quis beijá-la. Ele muda o assunto. Bom, vamos ao show. Depois conversamos melhor. Tenho certeza de que a voz dela vai encantar a todos. Eles se afastam, mas Ernesto continua inquieto. Algo não encaixa. Isso está estranho demais. Essa cantora? Ela está me lembrando alguém. Mas quem? Desconfiado, Ernesto caminha até perto do palco. Lúcio anuncia a atração internacional. A música começa, e no primeiro verso, tudo faz sentido. Ernesto arregala os olhos. Espera, essa voz? É a Dita. Fora de si, ele invade o palco, arranca o microfone da mão dela e o joga no chão. O barulho é alto, assustador. O que Ernesto não percebe é que o microfone continua ligado. Lorival se aproxima, indignado. Mas o que é isso? O que você pensa que está fazendo? Essa é a atitude de um dono de rádio? Com ódio no olhar, Ernesto explode. Essa não é cantora internacional nenhuma, é a Dita Ribeiro, e ela está proibida de pisar nesta rádio. Com lágrimas nos olhos, Dita respira fundo. Então, toma coragem. Ela tira a peruca e se revela. Sim, sou eu, mas eu só fiz isso porque você mentiu para todo mundo. A minha carreira acabou por causa das suas mentiras. Eu precisava tentar de alguma forma. Ernesto não nega, pelo contrário. Sabe o que é pior? Eu fiz isso mesmo e faria milhões de vezes mais, porque nada me dá mais prazer do que ver a tristeza dos meus inimigos. O silêncio cai sobre o estúdio, pesado, sufocante. Até que Lúcio se aproxima do microfone e fala sério. Senhoras e senhores, vocês acabaram de ouvir uma confissão. Ernesto destruiu a carreira de Dita propositalmente. Ele é quem merece o repúdio do público. Nesse instante, Ernesto percebe. Eles continuam ao vivo. O desespero toma conta do vilão. Ernesto começa a discutir com todos naquela sala. Grita, acusa, se defende. Mas ele não percebe uma coisa. Cada palavra está sendo transmitida, ouvida por todos os ouvintes da rádio. Sem saber o que fazer, desesperado, ele sai correndo. Do lado de fora, vários jornalistas o aguardam. Os flashes disparam sem parar. A luz o cega. Ele tropeça e cai no chão. Humilhado, exposto, derrotado. Logo em seguida, a polícia chega. Ernesto é levado direto para a delegacia. Lá dentro, ele encontra Sandra, cada um em uma cela. Eles se encaram em silêncio, e naquele olhar, os dois entendem a verdade. Estão sozinhos, e ninguém vai tirá-los dali. E agora eu te pergunto, você acha que Sandra e Ernesto finalmente tiveram o que mereciam? Que nota de 0 a 10 você dá para Candinho e Dita? Escreve aí nos comentários. E não esquece de clicar no botão de gostei. Assim você continua recebendo mais vídeos da novela.